Muita gente não vai lembrar ou nunca soube que o primeiro aplicativo de táxi que apareceu antes do Uber, né, vamos dizer assim, o papai do Uber era o Taxi Beat. Beat escreve B-E-A-T. Taxi Beat, B-E-A-T. Estava procurando aqui, não tem nem no Wikipedia uma explicação aqui, mas tem um artigo. Então, por volta de 2012, nós estamos falando aí de 10 anos atrás, surgiu o Taxi Beat. E logo quando apareceu, eu me interessei, procurei o telefone, liguei para lá, queria fazer uma entrevista, e o gerente de marketing lá me conhecia, e eu fiz a primeira entrevista com eles. Estava curioso de saber como é que a coisa funcionava e tal, e depois entrei, eu pegava, né, usava o serviço, e fiz várias entrevistas com taxistas que já estavam usando o Taxi Beat. Ali era o próprio táxi, né, que estava usando aquela ferramenta, e depois veio o Uber e fez a mudança e tal. E o que eu acho que é interessante para a gente parar para pensar, quando a gente fala de uberização, que é a primeira fase da curadoria, né? Temos a curadoria 1.0, que é a uberização, e a curadoria 2.0, curadoria digital 1.0 e curadoria digital 2.0, que é a blockchainização. E o que acontece na curadoria digital? A coisa mais importante, a gente criou a reputação digital. A reputação digital, um índice coletivo que permite que você possa conhecer mais pessoas, você ter mais confiança em desconhecidos. A gente quebra a barreira com a internet de tempo e lugar. A gente pode... Acabei de comprar ontem para o meu airfryer aqui uma espécie assim de forma para botar embaixo, para não sujar. Na China, já é a terceira vez que eu estou comprando. Estou comprando na China com segurança. Você vai no Airbnb com segurança, você chama o cara do Uber com segurança. Por quê? Porque a gente criou a reputação digital. A gente quebrou a barreira da interação entre desconhecidos. E a partir daí, aquele cara que está trabalhando no Uber, ele não mais responde a um chefe. Ele não é mais aquele cara que tem que... antigamente, né, o taxista receava que o fiscal da prefeitura tivesse algum tipo de ingerência na vida dele. Mas era muito difícil alguém reclamar para um fiscal e aquele fiscal verificar. E aí, no máximo que ia acontecer, ele podia levar uma multa, mas o próximo passageiro que entrasse no táxi dele não ia ter alternativa. Botou a mãozinha, aquele carro podia estar sujo, cheiro ruim, o cara mal educado, rádio alto, né, chovendo, ele com a janela aberta, e acabou, não tinha jeito. Hoje em dia, o cara deixa um rastro. Então ele precisa ele aumenta a sua capacidade, ele tem que aumentar a sua capacidade de se relacionar com o cliente. O que nós estamos vivendo hoje é um aumento exponencial da taxa de empoderamento dos clientes. E isso impacta diretamente na inovação pessoal. Porque hoje as pessoas estão se preparando, e aí tem uma frase aqui do Pierre Levy no artigo, que é o seguinte, ele diz que a gente não vai mais, né? Ele diz, abro aspas para o Pierre Levy, pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira. Ou seja, nós temos que desenvolver uma série de capacidades
novas que não estavam dentro do nosso menu de Sapiens 1.0. Coloquei aqui a passagem do Sapiens 1.0 para o Sapiens 2.0. Maior autonomia, maior personalização, maior capacidade de adaptação, mais criatividade e um pensamento mais científico. Isso não é novidade. Isso é um processo que o ser humano passa, e aí a gente poderia dizer que tivemos o Sapiens, eu estou botando o Sapiens 1.0 para o 2.0, mas podemos falar no Sapiens 0.1, 0.2, 0.3, até chegar no Sapiens, a versão final do Sapiens 1.0, que é o Sapiens sonoro pré-digital. Aí tem algumas frases aqui que eu estou agora fazendo a seleção de frases, né, dentro do livro que a gente está construindo aqui na escola, que é o Ciência da Inovação. Tem ali uma série de autores que eu estou colocando como frases importantes para usar no livro, para usar nos artigos. Então, por exemplo, temos aqui do Toffler, Alvin Toffler, que diz: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Na mesma linha, nós temos aqui o nosso querido Taleb, que falam duas coisas importantes a procura desse Sapiens 2.0. Diz ele: viver em nosso planeta hoje requer muito mais imaginação do que nos ensinaram a ter. Gosto disso, né? Nossas intuições foram feitas para um ambiente com causas e efeitos mais simples e com informação que se moviam mais lentamente. As dificuldades, né? As pessoas vão percebendo essas dificuldades. Quando o Taleb fala, né? Quando hoje requer muito mais imaginação do que nos ensinaram a ter. A nossa formatação básica foi a formatação básica para um Sapiens 1.0. O Sapiens 1.0, ele se preparava para trabalhar para um gerente, para um tipo de intermediador. Tinha autonomia, mas o cliente não era empoderado como é hoje. O Sapiens 2.0, ele é o cara que eu botei aqui no final chamando de personal startup. A pessoa tem que ser uma personal startup. Ela precisa criar, cada pessoa terá que ser uma startup para poder agradar ao cliente, para poder sobreviver nesse novo cenário. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem a vantagem que é ter essa visão mais ampla para poder tomar decisões no curto prazo. Vamos embora?